Nós chegamos a Portugal em 1981 e nós ficamos lá durante 10 anos. Nós chegamos lá com os nossos 2 filhos. A nossa filha só tinha 4 anos e o nosso bebê só 1 ano. Nós começamos a trabalhar em queijos, fazendo ministério às crianças, e eu estava a contratar vários jovens na área, e depois de algum tempo começamos a conhecer pessoas e tentar evangelizar. Eu fui depositando folhetos evangélicos em todas as caixas de correio de toda a cidade de Queijos, várias vezes. Descobri, por parte de um jovem, que eu tinha depositado o folheto na caixa do padre de Queijos. Depois me comunicaram que eu tinha falado de nós na missa, quando ele avisou as pessoas. Não aceitaram esta propaganda de nós, evangélicos. Nós chegamos em Portugal em novembro de 1983. A ideia foi sempre plantar a igreja em Linda Velha. Queijos era pequeno e era muito fechado, e por isso mudamos para Linda Velha, que era maior. Fomos à procura de umas instalações, conseguimos comprar um apartamento por cima do centro comercial Tropical. Um apartamento pequenino, T2. Começamos a participar logo, sem falar português. Fizemos umas leituras, dirigia música e coisas assim. Foi terrível. Coitadas das pessoas que tiveram a assistir. Não perceberam nada. Mas também eram tão poucos. Não fez mal nenhum. O primeiro culto foi dia 4 de março de 1984. Uhum. Bem, não era bem inauguração, porque era tão pequeno. O único alvo que estávamos a tentar alcançar era conhecer pessoas. Tivemos a escola dominical, tentámos fazer o normal. Eu lembro perfeitamente, depois de fazer uma distribuição de não sei quantos milhares de folhetos em toda a Linda Velha, tivemos 4 pessoas não missionários no primeiro culto. Segundo culto, ninguém. Só os missionários. O Gary, ele pregou a mensagem só para nós. Eu dirigia música para nós e a Debbie, ela tocou no teclado. Mas foi assim, pouco a pouco as pessoas apareceram e fizemos muita coisa em termos de evangelização. Antigamente ficava mesmo em frente da igreja uma escola provisória. Nós alugamos o ginásio da escola e todas as segundas tivemos um tipo de ginásio aberto. Eu fazia uma equipa de basquete e começámos a fazer contatos assim. E também foi uma altura diferente, não é? Antigamente não havia tanta coisa para fazer e nós tivemos muitos jovens e até adultos que apareceram para jogar basquete, futsal e essas coisas. Eu comecei a fazer a mesma coisa que fiz em Queijos, ia porta a porta, pondo folhetos evangélicos nas caixas de correio. Queijos é pequena, mas Linda Velha era grande. Então eu invitei pessoas, jovens que eu conhecia, não crentes, ajudaram-me. Depois nós íamos para um café, eu comprava um pastel e Coca-Cola, coisa assim, e depois falávamos o que nós fizíamos no dia todo a distribuir folhetos. E assim eu usava esta oportunidade para evangelizá-los, que alguns deles aceitaram Cristo por causa desta atividade. Tivemos muito boas recordações dos nossos vizinhos, vizinhos descrentes que tentamos evangelizar. Tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas em Linda Velha, pessoas espetaculares. Estávamos a crescer no apartamento, chegámos até 30 e tal pessoas a assistir semanalmente e decidimos, com uma oferta de alguém aqui nos Estados Unidos, construir as vossas instalações que vocês têm agora. Nós mudamos para lá em 87 para ter cultos, mesmo antes de ser acabado todos os trabalhos, as obras. Começamos a ter reuniões lá com o concreto no chão, tijolos, não tinha massa nas paredes, não tinha janelas. Houve um culto que
foi encurtado por causa da chuva em Linda Velha. Estava a chover literalmente. Eu tive que deixar a mensagem, cortar a mensagem. Foi a única vez na minha vida, no meu ministério, mas aquela vez só preguei 20 minutos ou coisa assim. Começamos o nosso trabalho no ano de 1990, na Linda Velha, até o ano de 1998. Estivemos um pouco com o casal Mentors, a Márcia, e depois os Strossels uniram-se a nós. Nós ficamos em Linda Velha até 1998. Esse foi um dos maiores desafios da minha vida e do meu ministério. Quando chegamos lá, nós tínhamos 5 ou 6 mulheres, um grupo de jovem adolescente. Para nós foi o desafio, então, como é que nós vamos formar uma igreja sem homens e sem casais e etc. Aí começou o nosso desafio. Aí nós tivemos que sair mesmo, de verdade. Como eu tinha sido professor, nós temos sido missionários com a Palavra da Vida 2 anos antes, então eu tinha um conhecimento muito grande, convidava os alunos para virem lá para o Estádio Nacional nos sábados, para a gente fazer campanhas e convidar mais jovens. Começamos o futebol, fizemos contatos e cada um daqueles jovens ouviram a palavra. E assim fomos avançando progressivamente, ganhando homens para Cristo. Pensamos na nossa primeira escola bíblica de férias, nós pensamos como é que nós vamos atingir as crianças deste bairro, não é? O bairro 25 de Abril. Houve uma pessoa que me disse, eu não sei por que tu perde, vocês vão perder tempo com essas crianças, elas nunca vêm. Aí eu disse, olha, nós temos que ver com os olhos de Deus. Se nenhuma criança, aos olhos de Deus, é um caso perdido. Então, nós vamos evangelizar essas crianças. E fomos convidar, e para surpresa de toda a gente, quando no primeiro dia de escola bíblica de férias nós tínhamos uma casa cheia, tanto que até a Liliana ainda é fruto disso. Fizemos o máximo que nós podíamos, sabendo que a palavra de Deus nunca volta em vão. Graças a Deus que eu tinha a ajuda da Márcia, dos jovens, a Odete sempre nos ajudando, e a Maria José na cozinha, fazendo comida. Foram essas senhoras que nos ajudaram bastante também, além dos jovens, que eram espetáculo. Eles iam para todo lado, nos ajudavam, tinha uma alegria muito grande de servir ao Senhor. Íamos ao supermercado ali, o Pingo Doce. Uhum. Fazíamos, ao mercado grande. Fizemos culto ali na frente, fomos ao Mercadão. Enquanto um grupo cantava, o outro grupo saía a distribuir folhetos. Era tipo Palavra da Vida. Era estilo Palavra da Vida. Para nós não fazia diferença se as pessoas aceitassem. Claro que queríamos que elas aceitassem os folhetos, não é? Mas uma rejeição aqui e outra ali não nos comovia nada, sabe? Só ficávamos chorando, claro. Não é? Porque a gente vai com a compaixão bíblica no coração e na alma, não é? E também nos pés e nas mãos. Nós não vamos lá para torcer o braço de ninguém. Vamos lá para semear a palavra e deixe que Deus trabalhe nos corações deles. Não é? Dá a impressão que nós chegamos num platô e não ia nem para frente nem para trás. Então, nos nossos cultos de oração, nós chegamos à conclusão de que nós precisávamos passar mais tempo diante de Deus em jejum e oração. E nós começamos aos sábados fazer jejum e oração. E foi uma bênção para a nossa igreja. Eu acredito que foi, como a gente diz em inglês, o breakthrough, que depois daquele período, Deus abriu uma porta. Neste ano e no ano seguinte, nós tivemos 19 conversões, uma coisa que foi inédito. Então, nós sabíamos que era realmente fruto da oração, rogando ao Senhor da Seara, não é? Que Ele enviasse os seus filhos, e nós sabíamos que Deus tinha muita gente em Linda Velha e nos arredores, mas nós não sabíamos quem eram as pessoas. Senhor, manda. E foi isso que Ele fez. Nós conseguimos fazer a parte física, trabalhamos bastante, com alegria, com muito entusiasmo. Construímos aquela calçada da frente, a parte da frente, os muros, as grades. Delineamos tudo aquilo. Vimos que Deus estava agindo e que a igreja estava animada. E Ele ainda não parou. A igreja vai continuar. Vocês são os filhos de Deus. Então, pensa nisso, em todas as dificuldades, e este ano passado tão difícil que todos passaram,
nós temos de lembrar que o nosso Deus é um Deus bom e fiel e maravilhoso. Deus vai nos ajudar. Toda a nossa vida deve ser apontada às coisas eternas, sabendo mesmo que a vida aqui neste mundo pode ser difícil. Deus nos prometeu na palavra dele que nada poderá nos separar do seu amor. Ele nos ama com um amor sem condições. E por isso eu dou graças a Deus. E Ele nos deixou a oportunidade de cavar a terra lá em Portugal há 3 décadas atrás. E Ele agora deixa este trabalho para vocês, para continuar o trabalho dele, que nós tínhamos o privilégio de participar. Olha, já sabes o que é que eu vou dizer. Eu já um adulto com 37 anos, já é a altura, já passou a altura para ter crianças, não é? Não, esse seria o nosso desafio. É responsabilidade de uma igreja, também um privilégio para iniciar outra igreja e fundar outra igreja. E com todos os recursos que a igreja tem agora, damos graças a Deus por tudo que Ele fez ao longo dos anos. A igreja é uma igreja forte, muitos recursos, principalmente recursos humanos, não é? E com todos esses recursos, a igreja está prestes para implantar uma nova igreja e tem todas as condições. A igreja de Jesus, ela precisa de cada membro que está lá. Cada homem, cada mulher, cada criança. Eu aprendi a ser missionário quando ainda era seminarista. E a minha professora, Fernanda Trimble, de missões, ela me ensinou estes 2 versículos, que muitos irmãos conhecem, que diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Continuem a servir o Senhor de coração íntegro, com humildade, porque o vosso trabalho para o Senhor não é vão. Não despreze as coisas pequenas e não desprezem as crianças de onde quer que venham, mas acolham, façam um discipulado para que tanto as crianças como os jovens consigam aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus guardada no coração é uma árvore, é uma semente que cresce e produz frutos.